Olá, queridos, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde. Como está a sua vida? Como você está nesse dia? Eu quero saudar a você, a todos, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder mais uma manhã separar um tempo, priorizar um tempo para meditar na boa palavra de Deus. Eu não sei como é que você amanheceu, quais são os problemas, as dificuldades que você tem passado, mas eu quero te encorajar a vencê-las todas na presença do Senhor, a buscar em Deus uma resposta para o seu problema, para a sua dificuldade. Não permita que nada venha tirar a sua comunhão ou venha desviar o seu olhar da palavra de Deus ou do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Foi Ele que nos criou, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos socorre nos momentos difíceis da nossa vida. E para isso é preciso que nós estejamos com os nossos olhos voltados para Deus. Aí você pode falar, mas eu estou passando por um momento muito difícil. A Bíblia diz que Jesus, ensinando os seus discípulos, ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você estiver em Cristo, se você estiver em Deus, a vitória ela é certa, porque quando nós estamos em Cristo, pode vir qualquer dificuldade, pode vir qualquer problema e nós iremos vencer, porque o Senhor nos garante a vitória. Eu quero te convidar nesta manhã para que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Essa é uma história fantástica, uma história de encorajamento, essa é uma história que nos incentiva a estar mais na presença de Deus, buscando a presença de Deus. Livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Mas antes disso, eu quero orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, eu quero te louvar e te glorificar, ó Deus, pela vida dos teus filhos que estão aqui comigo nesta hora, meditando na tua palavra. Peço que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame sobre eles a tua graça e o teu poder, para que assim, ó Deus, possamos meditar nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido, a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Versículo 4, versículo 6 do seguinte: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto e que teme a Deus e se desvia do mal. Que história, que palavra, que coisa maravilhosa, que consideração maravilhosa quando você percebe que há um Deus que olha para você. Eu não sei como é que está a sua vida, mas essa história é uma história que me fascina, porque é a história de um homem que vivia numa terra comum, assim como eu e você, assim como nós vivemos. E você e eu, muitas vezes, reclamamos de determinadas situações que acontecem em nossas vidas. A Bíblia diz que Jó era muito rico. Eu acho lindo, eu acho poderoso a maneira como o texto começa, que ele era um homem íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal. Quantas vezes você tem sido íntegro? Nós estamos vivendo num mundo que a integridade é rara.
É uma raridade você encontrar uma pessoa íntegra. E quando se fala de temor a Deus, isso então é muito escasso. Você não vê as pessoas temendo a Deus. Hoje se faz brincadeira, hoje se faz coisas tremendas em nome de um Deus que não é o Deus Todo-Poderoso do céu, não é o Deus que a Bíblia fala que é um Deus santo, um Deus reto, um Deus que escuta e contempla e que é misericordioso. Porque se Deus ele usasse do poder que ele tem para fazer justiça, para tratar com aqueles que são desonestos, daqueles que são abusados com Deus, que fazem coisas que a gente até duvida com o nome de Deus. Hoje tem muita gente se julgando semideuses, apóstolos, e a gente olha para essas coisas e a gente se pergunta, como é que está a nossa vida com Deus? Como está a sua vida com Deus, meu querido? Será que você, quando Deus olha para você, independente da tua situação financeira, essa história diz que esse homem, ele era íntegro, ele era reto, ele temia Deus e se desviava do mal. Mas, versículo de número 3, diz assim, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. De todos os do Oriente. O que você tem feito com a sua riqueza, com os seus bens? Tem gente que não consegue lidar bem com as riquezas. Tem gente que não consegue lidar bem com as posses que tem e às vezes se tornam pessoas prepotentes, arrogantes, e Deus não gosta, Deus não se agrada de pessoas assim. O que Deus se agrada é de um homem de coração íntegro, de um homem reto, de humildade, como Jó era. Jó era tão humilde que a riqueza dele, como a Bíblia diz que não havia nenhum maior do que ele no Oriente. Não havia ninguém que era tão rico quanto Jó. Mas esse texto me levou a pensar e a refletir quando aqui no capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Que coisa linda, que coisa poderosa, que palavra que nos encoraja a viver uma vida de integridade na presença do Senhor. Como Deus tem olhado para você? O que Deus tem visto na sua trajetória, na sua caminhada? Será que Ele tem visto integridade? Será que Ele tem visto temor? Será que Ele tem visto obediência? Uma das coisas que nos afasta de Deus é a desobediência. Uma das coisas que faz separação entre você e Deus, entre nós e Deus, é a desobediência. Então, eu quero te convidar hoje para você refletir como é que você tem andado na presença do Senhor. A sua vida tem sido uma vida íntegra, você tem se desviado do mal, você tem buscado a Deus ou você não está fazendo nada disso. Sabe, não adianta nós passarmos por dificuldades e reclamarmos, murmurarmos. Não adianta nós acusarmos até mesmo o próprio Deus por momentos difíceis. Muitas das vezes nós entramos em situações que não é Deus, mas somos nós que buscamos tais situações.
Então, querido, eu quero te pedir nesta manhã, para que você volte o seu olhar para Deus, procure ser íntegro diante do Senhor, procure viver uma vida na presença de Deus e você verá que você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Se você continuar a ler essa história, lá no capítulo 42, mesmo Deus falando que Jó era íntegro, que era temente a Deus, que se desviava do mal, de Jó vai dar um grande testemunho e um exemplo para nós. O exemplo de fidelidade, um exemplo de que por mais que nós sejamos íntegros, por mais que nós busquemos a presença do Senhor, Jó vai falar que ele conhecia Deus somente de ouvir falar, mas ele teve uma experiência de ver Deus face a face. Que Deus te abençoe, que você também tenha uma experiência de ver Deus face a face, frente a frente com Deus. Tá bom? Um grande abraço para você. Fica na paz do Senhor. Eu quero orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela sua vida. Pai querido, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, pela Tua palavra que foi lida, pela meditação do nosso coração, e nós te pedimos que Tu nos ajude a ter uma vida íntegra na Tua presença. Nos ajude, Senhor, a nos desviar do mal, que possamos fechar todas as brechas, para que nada venha nos tirar da Tua presença. Abençoe os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você por estar comigo até agora e quero pedir, se você gostou dessa reflexão, compartilhe com outras pessoas. Se você deixa aí também o seu joinha, o seu like. E se você ainda não está inscrito, mesmo que você receba de alguém esse link, vai lá no YouTube, pelo link você procura lá, vê se você está inscrito. Se não estiver, se inscreve e ative o sininho das notificações para que você possa receber todas as vezes que postarmos uma reflexão aqui. Um grande abraço, fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.